Shalom a todos. Mais uma vez, em sequência, o canal Israel no Caminho. Nós somos quem? Judeus que tivemos a revelação, cremos no Mashiach, que o Mashiach já veio e vai voltar. E estamos fazendo as parashotes semanalmente. Mas hoje, como é semana de Shavuot, temos um convidado especial. Né, Sami? Conta para o pessoal quem é o nosso convidado. Shalom, shalom, pessoal. Shalom desde São Paulo, Brasil. E nós temos um convidado hoje que é um companheiro de caminhada. Aliás, tem vários padrões para irmãos. Tem alguns irmãos que simplesmente são irmãos, outros que caminham com a gente comendo sal. E o Paulo de Tarso é apóstolo dentro da igreja Bethlehem, aqui em São Paulo, e é daqueles companheiros que comem sal junto com a gente. Paulo, é um privilégio te ter aqui conosco. Paulo é reconhecidamente como uma das pessoas comprometidas com os Bnei Israel, como nós. Tem sido feito um trabalho maravilhoso na igreja onde o Paulo lidera. E tem sido realmente um privilégio ter o Paulo caminhando junto com a gente em todos os momentos. Paulo, querido, celebração de Shavuot, nós gostaríamos de ouvir o que você poderia nos complementar a respeito de como é que a igreja, como igreja, vê a celebração de Shavuot. Por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a honra de poder estar aqui com esses amigos queridos, esses irmãos no Mashiach e Yeshua. Eu cresci numa igreja evangélica, eu não conhecia nenhum judeu até 30 anos de idade. No dia que eu completei 30 anos, eu recebi uma palavra do meu pai, e essa palavra tinha a ver com os judeus. É o texto de Romanos 11, dos versículos 33 ao 36, que Paulo canta, não é, quando ele reconhece que Deus, não é, levantaria os não-judeus para que os judeus, não é, sentindo ciúmes, amém, por Deus, com mais força, com mais vontade, voltassem para o Senhor. O apóstolo Paulo, um erudi, que foi usado por Deus para tocar as nações da terra, não é? Ele escreve essas palavras. Isso marcou a minha vida e no dia seguinte eu conheci judeus que começaram a me introduzir naquilo que era o meu chamado, consolar e amar a casa de Israel. E hoje eu me sinto muito honrado de poder falar de uma festa que Deus deu para os judeus, mas que foi estendido para todas as nações da terra, a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, não é? Para os cristãos é muito mais ligado ao derramar do Espírito Santo que aconteceu lá, no que eu acredito, na casa da mãe de João Marcos, onde aconteceu a ceia do Senhor, onde aconteceu aquele momento em que 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Nesses anos todos, Michael, Sami, Simone, José, em que nós temos aprendido ano a ano, não é, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da palavra de Deus que até então parecia só dos judeus, mas que cada vez mais se revela a todos nós de todas as nações como uma revelação de Deus. Então eu poderia seguir muitos caminhos para falar sobre Shavuot, mas eu queria tomar um ponto dessa celebração que fala que o nosso Deus entregou lá no deserto para o povo judeu a Torá, não é? Que não compreende apenas os mandamentos, as leis, não é? Os estatutos de Deus, mas uma figura do próprio Messias, do próprio Yeshua, não é? Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E eu sempre, quando penso em Shavuot, meus irmãos, eu penso em Yohanan, João, não é, discípulo de Jesus, que na noite em que Jesus foi traído, ele deitou no peito de Yeshua, é isso que a Bíblia diz. É muito interessante pensar nessa cena e pensar que foi João que escreveu essas palavras. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E depois ele diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu fico sempre pensando naquele primeiro Shavuot, depois de Yeshua ter voltado ao céu, não é? A emoção dos discípulos, eles não sabiam quando aquele poder prometido por Yeshua
ia manifestar-se, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, o que eles sabiam que precisava haver alguma liberação dos céus para que então eles pudessem ser testemunhas nas nações da terra. Então, o que eu imagino é que eles celebraram aquele Shavuot como sempre em todas as gerações anteriores eles celebravam, não é? Talvez lendo o livro de Ruth, como as comunidades judaicas fazem ainda hoje, acordados numa vigília, orando, buscando a Deus, não é? Mas, no meu modo de pensar, Yohanan, João e talvez os outros discípulos tinham um motivo maior para celebrar aquele Shavuot, porque Yohanan que declara que essa palavra que foi dada no deserto se fez carne e habitou entre nós, não é? Talvez nesse momento, naquela primeiro Shavuot, João tenha entendido, então, que aquele presente que Deus deu lá atrás, no deserto para o povo judeu, tinha se encarnado, tinha se materializado, não é? Tinha se feito homem e habitado entre todos nós, para que pudéssemos ver a glória do unigênito do Pai. Isso me emociona muito e nos impulsiona a celebrar com mais alegria ainda a festa de Shavuot. Porém, naquele ano em especial, quando eles celebravam, já era de manhã, eles tinham passado a noite em claro, adorando, celebrando, não é? Em oração diante do Pai. E de repente, um som veemente, como de um vento muito impetuoso, entrou naquele local. E de repente eles começaram a ver como línguas de fogo que pousaram na cabeça daquelas 120 pessoas. Lá atrás, tradicionalmente, eles sabiam da história que os seus pais contavam a eles, que o Monte Sinai, não é? Naquela manhã de Shavuot, não é? Há tantos séculos atrás, amanheceu tremendo e tinha fogo e tinha uma nuvem espessa e o som poderoso de chofares, mas agora parece que o mesmo fogo estava sobre aquelas 120 pessoas. O que eu trago para mim de muito especial é que é o Espírito Santo que vivifica a palavra, não é? Então, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora estava sobre aqueles 120 homens e mulheres, para que eles pudessem anunciar entre as nações, não é? A grandiosidade do nosso Deus. Uma das coisas lindas, e eu encerro com isso, é que na Torá, quando lemos sobre a celebração dessa festa, vemos que no Yom HaBikurim, no dia das primícias, não é? Quando se começa a contar o Homer, quando se começa a colheita da cevada e a preparação que vai culminar com a festa de Pentecostes, então o primeiro feixe de cevada era entregue nas mãos do sumo sacerdote para que ele pudesse mover, não é? Consagrando aquela colheita ao nosso Deus. Porém, na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, 2 pães feitos de farinha de trigo eram entregues ao nosso Deus. O que eu entendo é que esses 2 pães falam de um novo nível de colheita que estava se iniciando ali, depois que o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles 120 judeus que estavam ali reunidos, não é? Para que se cumprisse a palavra, que eles seriam testemunhas de Yeshua, o Mashiach, ali em Jerusalém onde estavam, na Judéia, no país que viviam, em Samaria, amém, no país limítrofe da Judéia e até os confins da terra. Pois eu, Michael, Simone e Sami, eu sou uma dessas pessoas que foi alcançada por Deus, amém, nos confins da terra. Os meus antepassados provavelmente serviram a ídolos, serviram a demônios, mas a grande salvação do nosso Deus chegou até mim, porque uma grande colheita se iniciou naquela manhã de Shavuot, quando Pedro, quando Kefas, ele traz uma palavra veemente, inflamado pelo Espírito Santo, não é? E 3 mil homens, eles perguntam o que nós devemos fazer para sermos salvos. Então, a orientação de Pedro, de Kefas, foi: arrependam-se e sejam batizados em o nome de Yeshua. Glória ao nome do Senhor. Que possamos celebrar, amém, a festa de Shavuot, assim como cada família, cada congregação, os judeus e os não-judeus têm as suas maneiras de celebrar. O que importa é que celebremos com entendimento aquilo que o nosso Deus tem feito por nós através de Yeshua. Sinto muito honrado com esse convite e agradeço poder fazer parte, sabe, do grupo de amigos de vocês, do grupo de irmãos que têm servido a Deus. Muito obrigado, queridos.
Apóstolo, o senhor tem 5 minutos? Claro que sim. Posso fazer uma perguntinha para o senhor? Estou com essa pergunta aqui. Pode ser? Pois não, se eu puder servir, vai ser uma honra. Apóstolo, como o senhor bem falou, no ano de 2400 do calendário hebraico, mais ou menos, Moisés, no dia de Pêssar, tira o povo do Egito, da escravidão, e depois de 50 dias recebe as tábuas da lei, a Torá, né? Depois, no ano 4000, mais ou menos, Yeshua HaMashiach, ele é crucificado e ressuscita. E depois de 50 dias é enviado o Ruach HaKadosh, como o apóstolo bem disse, né? No ano de 5780, houve um tal de Covid-19 que colocou todas as pessoas em casa, como talvez naquela festa de 2400. O senhor faria um paralelo entre essas três épocas? Michael, eu não posso precisar. Uma coisa eu sei, há uma expectativa no meu coração, como eu acredito que havia uma expectativa lá nos primeiros Yehudim, que começaram a igreja, que começaram a Kirilat Yeshua, de que a qualquer momento ele poderia voltar. Eu não sei te precisar quando vai acontecer, eu não sei precisar exatamente o que vai acontecer. O que eu sei é que assim como o teu povo ficou ao redor do Monte Sinai, assim como o teu povo, amém, um grupo de 120 homens e mulheres subiram, estavam numa expectativa do que aconteceria, eu hoje, alcançado entre as nações, nesse Shavuot, eu quero estar mesmo distante fisicamente, mas unido no mesmo espírito com os meus irmãos e amigos, para que juntos possamos celebrar a Deus. E se o Senhor escolher reiniciar um grande derramar da sua presença, amém? Marcante como aconteceu nos Estados Unidos na Rua Azusa, como aconteceu em algumas vezes na história, um grande derramar, que nos faça lembrar o que aconteceu, não é? Há quase 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Eu estou pronto para viver, eu estou nessa expectativa. Amém? O que me cabe é confiadamente esperar no meu Senhor. Eu não vou ser decepcionado. Amém. 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 Sami? Meu querido irmão Paulo, eu quero te agradecer pelas tuas palavras e, sinceramente, a festa de Shavuot tem uma coisa interessante, ela tem vários nomes. Então, festa de Shavuot, festa das semanas, Hag Abikurim, festa das colheitas, e Zman Natan Torateinu, a época onde recebemos a Torá. Mas neste momento eu queria fazer um paralelo entre o Hag Abikurim, que se celebra normalmente em Shavuot, e aquilo que você está nos presenteando hoje com sabermos de que nós somos o verdadeiro Bikurim. Todos aqueles que recebemos Yeshua, todos aqueles que vimos o privilégio de poder considerar o texto da Torá como verdadeiro e provado através de todos os Ketuvim, de todos os Neviim, de que realmente, não tem dúvida, Yeshua HaMashiach não poderia nascer hoje de novo. Essa certeza é que eu queria compartilhar com vocês e com todos aqueles que estão nos ouvindo. O caminho verdadeiro é Yeshua HaMashiach, aquele que nos deu a verdade e a vida. E nessa alegria, eu quero te agradecer, Paulo, nosso irmão querido, por gastares este tempo conosco, por nos dares o privilégio da tua presença e desejar que o Senhor te abençoe grandemente no trabalho que faz, no trabalho que você tem feito e agradecendo ao Senhor pelo teu apoio tão importante em todas as coisas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e obrigado, querido. Amém. Então encerramos o canal, o programa agora. Obrigado, apóstolo Paulo. Foi magnífico poder ouvir suas palavras. Obrigado, Sami. Obrigado, Simone. Obrigado, José Adélcio. E obrigado a você, nosso youtuber espectador. Até mais.